Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o professor Giovanni aqui do canal Assim é Fácil. Nós vamos dar sequência à nossa série Questão da Semana e hoje com a participação no canal do professor Marcos Aba. Para assinar a lista de sequência da aula de hoje, não esqueça de se inscrever no nosso canal, marcar o sininho das notificações, deixar o seu like e compartilhar nossos vídeos com todos os seus amigos. Acompanhe a resolução de hoje. Galera, a questão que nós vamos resolver hoje é uma questão que envolve o conceito de ótica, mais precisamente, espelhos esféricos. É a questão 64 do livro Tópicos de Física, volume 2, parte 3, tópico 2, o tópico que fala de reflexão da luz. Acompanhe a leitura do enunciado. Um objeto real se encontra diante de um espelho esférico côncavo a 10 centímetros de seu vértice. Veja que essa informação que ele está nos fornecendo corresponde ao que nós vamos chamar de P, a posição do objeto em relação ao espelho. E por ele ser um objeto real, ele se encontra a 10 centímetros e essa medida é dada como positiva. Sobre um eixo principal. O raio de curvatura desse espelho é de 40 centímetros. Dado o raio de curvatura de 40 centímetros, valor que nós utilizaremos como positivo, já que se trata de um espelho côncavo, automaticamente nós podemos determinar também a sua distância focal, que corresponde à metade desse valor. Portanto, 20 centímetros. Se esse objeto se deslocar até o centro de curvatura do espelho, veja então que o objeto vai ocupar uma nova posição. Portanto, vamos chamar a posição anteriormente dada de P1 e a nova posição de P2 será a posição onde ele vai se encontrar no centro de curvatura desse espelho. Ou seja, a sua posição corresponde exatamente ao raio de curvatura, que será de 40 centímetros. Ele saiu, portanto, da posição 10 centímetros e foi para a posição 40 centímetros. Qual será a distância entre a imagem inicial e a imagem final? Vou chamar essa distância de D. É a distância que ele pede para que a gente calcule. Para que a gente possa resolver essa questão, nós vamos fazer uso da equação de Gauss para espelhos esféricos. A equação é a seguinte. F, a distância focal, corresponde ao produto entre as posições do objeto e da imagem, representados respectivamente por P e P', dividido pela soma das posições do objeto e da imagem, também representados por P e P'. Fazendo uso dessa equação, nós vamos então efetuar dois cálculos. Primeiramente, nós vamos calcular a posição da imagem quando o objeto se encontrava a 10 centímetros do espelho. Portanto, fazendo uso da equação de Gauss e substituindo os valores, a distância focal 20 centímetros, vai ser igual à posição P1, 10 centímetros, multiplicada pela posição da imagem para esta posição do objeto, vou chamar de P1', dividido pela posição do objeto, 10 centímetros, somada com a posição da imagem para esta posição do objeto, P1'. Efetuando o produto dos meios e igualando ao produto dos extremos, nós temos que 20 vezes 10, 200, mais 20 vezes P1', 20 P1', vai ser igual a 10 P1' vezes 1, 10 P1'. Passando o 10 P1' para o outro lado, nós temos que 20 P1' menos 10 P1' vai ser igual a, passando 200 para o outro membro, menos 200. Ou seja, 10 P1' é igual a menos 200. Então, P1' será resultado da divisão de 200 por 10 menos 20 centímetros. O que corresponde a esse sinal negativo no valor de P1'? Corresponde que essa imagem é uma imagem virtual. Portanto, ela se encontra por trás da superfície refletora do espelho. Vamos fazer agora o mesmo cálculo para a posição P2, para a posição em que o objeto se encontra no centro de curvatura. Fazendo então o cálculo para a posição P2, a focal é a mesma, já que se trata do mesmo espelho. A nova posição é 40 centímetros, multiplicada pela posição da nova imagem, que eu vou chamar de P2', dividido pelos 40 centímetros, somado ao P2'. Fazendo então o produto dos meios e igualando ao produto dos extremos, nós temos que 20 vezes 40, 800, mais 20 P2', vai ser igual a 40 P2'.
Passando 20P2' para o outro lado, nós temos 40P2' menos 20P2' vai ser igual a 800. Daí, 20P2' vai ser igual a 800, ou seja, o P2' será igual a 800 dividido por 20, 40. Veja o que aconteceu. Esse segundo cálculo nós poderíamos muito bem ter evitado, lembrando da propriedade que diz que, para o espelho côncavo, sempre que o objeto se encontrar no centro de curvatura, a sua imagem será formada também no centro de curvatura. É uma imagem invertida, porém de mesmo tamanho que o objeto. Então nós temos que P1' é de menos 20 e o P2' igual a 40. Para que não se tenha dúvidas como calcular o D solicitado pela questão, eu vou fazer o esquema da formação das imagens que nós obtivemos. O esquema é o seguinte. Veja que para o P1' ser negativo, a imagem formada é virtual. Portanto, ela se encontra por trás da superfície refletora desse espelho côncavo. Como a distância é de menos 20, corresponde ao mesmo valor da distância focal, mas para o lado virtual. Já para o P2' igual a 40 cm, já que o objeto estava nessa posição, no centro de curvatura, a imagem também vai se encontrar nesta posição, porém de forma invertida. O D, portanto, que ele pede é a distância entre a primeira e a segunda imagem formada. O D corresponde a todo este comprimento, em que nós podemos perceber que esse D nada mais é do que o P1' em módulo somado com o P2'. Portanto, D é P1' somado ao P2', o módulo dessas medidas. Daí nós podemos ter que o D vai ser 20 somado a 40, esse D é igual a 60 centímetros. Se você curtiu a resolução de hoje, não esqueça de deixar nos comentários o Assim é Fácil. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal, marcando o sininho das notificações, deixar o seu like e compartilhar nossos vídeos com todos os seus amigos. Se você quer as anotações da aula de hoje, não deixe de nos seguir nas redes sociais e pegá-las no feed ou no stories do Instagram. Acompanhe as resoluções das próximas questões ao longo da semana, fiquem bem e assim é fácil.